Olá, eu sou a Thalita, eu sou psicóloga. Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental e hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês para explicar de uma forma bem resumida o que é a terapia cognitiva comportamental. A TCC, ela teve início ali no final de 1960, início de 1970, por um médico chamado Aaron Beck. Aaron Beck atendia pacientes, principalmente pacientes com ansiedade e depressão, e ao longo do processo terapêutico dele, ele foi observando que esses pacientes, enquanto eles relatavam as situações, os momentos do dia a dia deles, as perturbações, esses pacientes faziam um julgamento disso que eles falavam, né? Então, faziam uma interpretação, um julgamento, que pode ser a respeito dele mesmo, a respeito da situação em si, das pessoas. E o quanto essas interpretações, elas reforçavam o estado de humor do paciente. Então, os pacientes se encontravam cada vez mais inflexíveis, com pensamentos rígidos, muitas das vezes pensamentos catastróficos. Aaron Beck, então, traz pra gente, né, qual é a ideia principal da TCC, que não é uma situação em si que nos perturba, mas sim a forma como interpretamos essa situação. Isso explica aí um pouco porque duas pessoas, por exemplo, vão passar pela mesma situação, mas vão vivenciar essa situação diferente, por conta desse conteúdo de interpretação. As pessoas interpretam as situações de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade em um momento social, isso para ela pode ser muito difícil, né? O conteúdo de pensamento dela, de que, por exemplo, vão me julgar, as pessoas não entendem o que tá acontecendo comigo, as pessoas vão perceber que eu tô nervosa e vão julgar que eu tô nervosa. Dificilmente essa pessoa ela vai se sentir confortável, ela vai permanecer naquele ambiente. Já uma outra pessoa em um evento social, ela pode achar aquilo como uma grande oportunidade de crescimento profissional, uma experiência social, não vai passar esse conteúdo, essa interpretação negativa na cabeça dela e ela vai vivenciar a situação de uma forma diferente. Então, o que isso quer dizer? Aaron Beck nos traz que a forma como interpretamos as situações, a forma como pensamos, influencia o nosso estado de humor e isso vai influenciar o nosso comportamento, né? É claro que isso não é de uma forma certinha, por exemplo, a gente pode ter um comportamento e a partir desse comportamento a gente passar a se julgar, mas a ideia principal é essa, o quanto o nosso pensamento influencia as nossas emoções e influencia o nosso comportamento. Como eu disse o exemplo do paciente ansioso, um paciente ansioso, ele tem um pensamento muito catastrófico, um conteúdo muito catastrófico e que muitas vezes ele tem medo até de questionar aquele pensamento. Será que esse meu pensamento tem uma validade? Será que é certo o que está passando na minha cabeça? E como que a gente questiona esse pensamento também? Com o enfrentamento. Mas é claro que ao longo do processo terapêutico a gente vai fazendo isso de uma forma muito gradual, identificando os principais pensamentos, identificando situações menos ansiogênicas, porque se a gente vai lidar somente com um pensamento e encarando aquilo, a gente vai lidar com esse conteúdo catastrófico e dificilmente a gente vai fazer um enfrentamento de uma forma saudável. Então, a ideia da terapia cognitiva comportamental é essa. É uma terapia dinâmica, tá? Isso quer dizer que tem uma colaboração entre paciente e terapeuta. O terapeuta ele vai auxiliar o paciente, então a gente vai trocar informações, o paciente ele participa ativamente do processo terapêutico dele, né? A gente trabalha muito com a psicoeducação, ensinando o paciente o que é o transtorno que ele tem, ou se ele não tem um transtorno, ensinar para ele formas de se regular emocionalmente. Então ela é uma terapia também que a gente chama de terapia psicopedagógica, né? Porque tem esse ensinamento, formas de se regular, formas de trabalhar fora daquele espaço da terapia, como que ele pode aplicar o que ele aprendeu.
Ela é uma terapia também que tem início, meio e fim, então a gente vai traçar uma terapia para o paciente receber a alta. A terapia ela não precisa ser para o resto da vida, porque um outro conceito muito importante que Aaron Beck traz para gente é que a terapia ela deve ser ensinar o paciente que ele se torne o seu próprio terapeuta, que então a gente desenvolva a autoeficácia desse paciente. E o que seria a autoeficácia? É a nossa capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Então a terapia ela tem início, meio e fim. E a gente chega nesse final da terapia com um paciente que ele está pronto para não eliminar a ansiedade, até porque isso fica para outro vídeo, não tem como a gente eliminar a ansiedade, mas que a gente tenha recursos mais saudáveis para lidar com ela. Então, de uma forma muito resumida, essa é a TCC.